gente vai dar seguimento aqui com a nossa introdução ao desenho artístico, nossa proposta de uma introdução ao desenho artístico, e hoje a gente vai falar sobre o desenho de observação. Nesse momento a gente vai ter que usar todos os conceitos que a gente já viu. A gente vai ter que juntar todos esses conceitos, né? A questão da linha, né? A questão do traço, a questão da proporção, a questão do esboço. A gente junta todos esses conceitos para poder fazer o desenho de observação, tá bom? No desenho de observação, de início, a ideia geral, o nome já fala, né? A gente está desenhando o que observa, o que vê. Mas há uma diferença. Por exemplo, eu posso pegar uma foto, uma fotografia. Nesse caso aí não se enquadraria como um desenho de observação, seria um desenho por referência fotográfica. No caso do desenho de observação, eu tenho um modelo de algo que é real. Nosso exemplo aqui, eu peguei essa pequeno canhão, né, de brinquedo, para usar como modelo. Então a gente tem um objeto real, né, do mundo real, e ele vai servir de referência para o meu desenho. No caso do desenho de observação, eu vou como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me posicionar em relação a isso? A minha posição em relação ao que eu observo vai fazer toda a diferença. É mais fácil, por exemplo, fazer um desenho de observação se o modelo e eu, né, tanto eu quanto o modelo, estiverem em posições fixas, né, não estiver mudando de posição. Se eu estiver mudando de posição ou o modelo estiver mudando de posição, isso vai dificultar muito o processo. Eu vou ter que fazer um processo mais interpretativo do que realmente um desenho que seja a partir do que eu vejo, né? E então, eu tendo a minha posição, eu me posicionei em uma posição fixa, eu tenho o modelo que também está em uma posição fixa, eu vou observar a posição que eu me interesso para desenhar, né? Eu vou escolher a posição que mais me agrada e daí em diante eu vou desenhar nessa posição, não vou mudar de posição, tá? Eu vou ver a posição também que eu vou utilizar a folha e aí eu vou ver o processo. Eu vou usar primeiro um lápis mais claro para fazer o esboço e depois um lápis mais escuro. Nossa proposta é que seja um lápis 2B e um lápis 6B. No meu caso aqui, para deixar um pouco mais nítido, facilitar a visão aí na filmagem, eu vou estar utilizando lápis um pouco mais escuros, né, para deixar um pouco mais escuro o traço, mas lembrando sempre que a proposta do esboço é fazer um traço mais leve, né? Estou fazendo aqui de uma forma que fique mais nítido, mesmo que eu precise apagar depois, tá? Então eu vou pegar aquela ideia, eu vou utilizar um esboço de decomposição geométrica, né, que a gente falou, a partir da formas geométricas, e vou pegar as formas geométricas que eu tenho ali no pequeno canhão. Eu pego a forma geométrica básica dele e a partir sempre do meu ponto de vista. Vou estar sempre pegando as formas geométricas que do meu ponto de vista eu percebo, tá? A ideia bem geral disso, eu vou fazer traços mais, tentar deixar um pouco mais nítido, é pegar essas formas mais gerais, tá? Apesar que é um modelo bem simples, eu vou apagar um pouco, mas deixar os traços mais escuros, mais nítidos. Bom, a ideia seria pegar essas formas mais gerais, sempre a partir do meu ponto de vista, né? Eu percebi ali o formato retangular na base, a forma de elipse, um pequeno formato ali que lembra um cone, né? Na parte da frente, os círculos, e eu vou pegando isso, né? Um paralelo aqui embaixo, a forma que eu vou pegando as formas básicas desse modelo. Um recurso que ajuda no desenho de observação é essa pequena armaçãozinha aqui. Então, observa que essa minha moldura, essa forma que faz o enquadramento,
ele tem que ser igual no formato à folha, proporcional à folha. Ele não precisa ser do mesmo tamanho da folha, ele precisa ser proporcional, assim como a gente falou sobre proporção antes. Então eu vou aqui, ó, colocar ele assim, ó, nessa direção, direcionado ao meu modelo, e aí eu percebo o enquadramento, eu posso ver qual é o melhor enquadramento, a melhor posição, a relação que esse meu modelo vai ter com a folha também, não só a relação dele nos elementos, nas partes dele, ou de diversos elementos que poderiam ter mais de um elemento ali, mas a relação que esse modelo tem com a folha, tá? Não é indispensável, mas auxilia, né? Você viu que eu fiz antes o esboço aqui sem ele, né? Mas ele é um auxílio interessante aí para o início, né? Para perceber essas características. Bom, feito o esboço, essa ideia inicial, eu vou começar a detalhar isso. No caso aqui eu vou apagar bem para clarear, porque eu já tinha feito mais escuro, então eu vou tentar deixar mais claro. E eu vou começar a pegar a forma geral do que eu tenho ali, tá? Sempre. Quanto mais tempo eu for dispor para um modelo, quanto mais tempo eu for usar em um desenho, mais detalhes eu vou poder colocar. Então, por mais que eu é sempre em relação ao ponto de vista, tá? Meu ponto de vista sempre vai ser minha referência principal. Se eu ficar mudando de ponto de vista, vai dificultar o processo. Só uma questão aqui sobre esse desenho, né? Eu estou fazendo ele sem considerar muito as sombras, que seria uma parte mais que a gente não está falando sobre isso, né? Mas esse seria um momento também de eu estar avaliando aqui as sombras, né? As áreas que vão ter sombras, que vai ter luz nesse desenho. Bom, com isso eu não vou detalhar ele muito, vou pegar a forma geral aqui e a gente pode vir apagando também os traços de esboço, lembrando que o esboço não é o resultado definitivo, então ele é só para ajudar a posicionar. Vou posicionando e depois vou limpando o traço, tornando o traço mais o traço definitivo. Bom, para a gente passar a ideia do princípio que a gente está utilizando, eu acho que já deu para a gente pegar. Eu poderia continuar detalhando, limpar o traço um pouco mais, colocar detalhes, colocar sombras e por aí vai. Finalizar de alguma forma mais definida, tá? E melhorando isso
meio que um jogo de encontra o erro, sabe? Dos 7 erros a gente vai encontrando e vai melhorando o que não está tão fiel ao nosso modelo, e aí a gente vai melhorando, aprimorando isso até chegar ao resultado desejado, tá bom? Mas o princípio que a gente vai utilizar é esse aqui, tá? Para o desenho de observação. Então é isso. Essa é a nossa ideia de desenho de observação. Estimulo vocês a experimentar, pega um objeto bem simples, fazer, e aí depois ir fazendo com outros mais complexos e por aí diante, tá? Tudo de bom.